Agora vamos para a nossa aula de geografia. Peguem aí o livro de geografia de vocês, iniciando na página 105 até a página 108. É uma atividade relacionada ao último conteúdo visto: cuidados com o ambiente e o consumo consciente. Tá bom? Temos aí uma história em quadrinho. Peguem o livro e acompanhem junto comigo essa história. Vamos lá? Olha só, da turma da Mônica. Lembra quando eu falei que esse rio era grande e sujo na cidade? Lembro. E é verdade. Presta atenção. Lembro. E é verdade. Por que o rio está daquele jeito? Lá cheirando mal e sem vida. Será que o Senhor pode responder, pai? Aí o pai respondeu: vou tentar. À medida que o rio faz o seu percurso, começa a sofrer com os impactos da civilização à sua margem. Olha só, o que vocês conseguem ver aí nesse rio da cidade? No primeiro quadrinho. E no segundo quadrinho, o que vocês conseguem ver aí? Vamos falar sobre esses quadrinhos, tá bom? Comentar sobre eles. Primeiro, com as propriedades rurais, que precisam se preocupar em não deixar os produtos usados na lavoura caírem no rio, tá bom? Primeiro nós temos que preocupar com o quê? Começando lá da lavoura mesmo, tá bom? Porque para uma lavoura nós precisamos de remédio, de tantas coisas. Então, eu vou cuidar da lavoura, mas os sacos, as caixas, as latas que eu utilizo ali para aquela lavoura, eu vou deixar lá, vou juntando aquele lixo lá em qualquer lugar. Pode? E as casas da área rural precisam cuidar dos esgotos para que eles não poluam as águas? Não, não precisa. Só a população urbana que precisa cuidar desse lixo. Lá na zona rural tem problema não, pode jogar em qualquer lugar. É assim? Não, não é assim. A responsabilidade não é só da população da zona urbana. A responsabilidade é de todos. O cuidado deve ser com toda a população, independente de ser da zona rural ou da zona urbana, tá bom? Lógico que a zona urbana é uma aglomeração maior em um espaço menor, não é verdade? Mas o cuidado é o mesmo para todos. Continuando. Esse tipo de poluição afeta todo o ecossistema dessa região, desde os animais até as plantas. Claro, um lixo, um rio poluído, esse rio vai ter condições dos peixes viverem lá? Não, esses peixes vão morrer? Vão. E um rio limpo, saudável, é bom para os peixes, para as aves, para os animais que vivem ao redor, que precisam beber água, tomar banho, não é verdade? Então, é bom para todos, para as pessoas que vivem lá, para as pessoas que vivem na zona urbana, que precisa da água do rio para sobreviver. Então, todos saem ganhando.
Puxa vida, que triste! Nem me fale. Continua, pai. Aí o pai continuou, nas áreas urbanas, e tem uma reticências aí. Então significa o quê? Que o pai continuou a história, continuou contando, tá bom? Agora aí na página 107. Vamos nos deparar com a cidade, que contém os bairros normais e também casas construídas em locais com ocupações irregulares. Existem isso? Muito, tá bom? Eu não posso pegar qualquer local e construir minha casa. Eu preciso saber se aquela área ela é segura para eu construir a minha casa, tá bom? Se é um local regular, autorizado pela prefeitura, tá bom? Olha só, continuando, o próximo quadrinho. E em todas essas áreas precisa haver serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos. Precisa? Precisa, em todas as áreas, independente de ser uma área rica, uma área pobre, com a população mais pobre, uma área nobre, precisa ser tratada, a água precisa ser tratada, o esgoto precisa ser coletado, tá bom? E colocado no lugar correto. Nós já aprendemos isso. Porque quando as casas não têm serviços, muitos moradores acabam fazendo ligações clandestinas de água potável, usando vazamentos e correndo sérios riscos de beber água contaminada. Isso acontece muito, tá bom? Essa ligação de água clandestina. Agora vamos fazer nossa atividade aí na página 108, relacionada a essa história em quadrinho, tá bom? Letra A. Quais são os impactos ambientais retratados na história em quadrinhos? Existem alguns aí. Os impactos ambientais retratados na história em quadrinhos podem prejudicar as plantas, os animais e os seres humanos? Sim ou não? E no seu município, você sabe se existe algum desses problemas ambientais? E aí, será que existe aqui na nossa Goiânia? De acordo com a história, o que é importante fazer para melhorar os problemas mostrados? E aí, faça um pequeno texto aí com suas próprias palavras, tá bom?